lá na penitenciária está um outro cliente seu, que é o Coronel Correia Lima, e que o senhor já tem diversas vezes se manifestado dizendo que está próximo de soltá-lo, porque tem essa estrutura, essa condição. O promotor Meton Filho disse que é algo surreal a soltura de Correia Lima, né? Mas como é que está aí a defesa do coronel? Ele vai ser solto mesmo? Primeiramente, por exemplo, o digno promotor de justiça, o Dr. Meton, meu amigo, gosto muito dele, um promotor, para mim, para lá de inteligente, extremamente competente, não resta a menor dúvida, mas eu não vou comentar as declarações que ele tem prestado e nem que presta, em respeito à pessoa dele, em respeito a ele mesmo, é um grande amigo meu, eu gosto muito dele, tenho um apreço imenso, mas eu devo defender o meu cliente e dizer a realidade dos autos. O que eu tenho do Coronel Viriato? Eu tenho revogações inúmeras de prisões preventivas, em que se eliminou todas as prisões preventivas, ele não há uma prisão cautelar. Exemplo, em Parnaíba o coronel responde por um crime supostamente atribuído à autoria intelectual a ele, datado de 1989, conhecido como caso Sarfanelli. Exemplo, o coronel responde por este crime em liberdade, liberdade esta concedida pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, ainda no ano de 2008, certo? Então, exemplo os outros. O último deles, o caso Castelinho, nós revogamos a prisão em apenas 27 dias. O Superior Tribunal decretou que aquela prisão era extremamente ilegal e revogou a última prisão. Acreditávamos naquele primeiro momento ser a última prisão, o caso Honório Barros, o crime do Cabo Honório. Seria aquela prisão que durou perto de completar 7 anos, faltou apenas 3 dias, como fiz na minha sustentação oral, em qual o eminente repórter cita o ministro Carlos Aires Brito, por ocorrência da sustentação oral junto à Suprema Corte, eu recebi um elogio do eminente ministro, elogio esse que levo para a minha vida toda, porque foi realmente um marco, para um advogado, um jovem advogado, eu recebi um elogio da mais alta Corte de Justiça, lógico que isso nos eleva, nos traz uma situação assim, bastante confortável, e de saber que a gente está no caminho certo, que está estudando. Porque, para mim, ser advogado é, além de tudo, proteger os direitos individuais, brigar pelos direitos individuais. Eu não olho para o fato em si, eu olho para o direito individual, o qual meu cliente tem direito. As normas estão aí para serem trabalhadas e operadas, e nós verificamos assim. Então não gosto muito de observar o fato em si, eu gosto de observar os direitos, as garantias constitucionais, as garantias processuais em lei federal que o meu cliente tem direito. Tudo que o meu cliente tem direito eu gosto de focar. Isso como vamos dizer, eu sou um advogado garantista, entendeu? Não só criminalista, mas garantista do que é individual, porque guardião o judiciário é dos direitos individuais e tem o dever. Então penso que quando o coronel teve todas as prisões revogadas, tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, acredito que nós estávamos e acredito que estamos diante do último processo que o prende. Esse processo, em que trâmite está? Este processo, logo que foi conseguida a liberdade do coronel Viriato pelo Superior Tribunal de Justiça, em que o ministro Mussi, daquela corte, manda soltá-lo, acompanhado pelos outros ministros Napoleão Nunes, Félix Fischer, ministra Laurita Vaz e Arnaldo Esteves. Unanimidade, manda para o coronel incontinentemente liberdade, pelo caso Castelinho. Estranhamos aquela prisão, sabíamos, com certeza ela ia ser revogada. Partimos para o que existe de fato real, concreto. Exemplo, o coronel sofreu há tempos atrás uma condenação junto à auditoria militar. Percorreu-se paralelamente, chegou-se a cumprir integralmente, como de fato está aqui o documento já, integralmente a penalidade em regime fechado. A juíza, diligentemente, doutora Valdênia Sá,
juíza da 9ª Vara Criminal, emitiu de ofício um alvará de soltura clausulado, indicando que houve o cumprimento integral da pena imposta pela auditoria militar. Consequência, nada ele devia mais à auditoria militar. Partiu-se então para um novo momento. Pendia ainda houve uma condenação pela Justiça Mineira, a Justiça Federal Mineira, o condenou por uma suposta introdução de moeda falsa, o condenou aquele primeiro momento a 8 anos. Nós recorremos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, diminuiu-se para 6 anos. Tornou-se definitiva a condenação, veio-se a carta de guia para execução em Teresina. A carta de guia indica data do início do cumprimento de pena e data do final. Se não me engano, me falha a memória, está aqui também nesses autos. Fechou-se em novembro do ano passado, o cumprimento também integral, inexistindo. Perdurando, lógico e evidente, condenação pelo crime do caseiro Zé Quelé, 23 anos e 9 meses. O coronel está preso há mais de uma década. Sabemos que pela legislação da execução penal, o mesmo tem direito categórico ao livramento condicional. Eu fui muito questionado por que livramento condicional, inclusive pelos próprios colegas de profissão. Eu disse bem o seguinte: o crime o qual o coronel foi condenado é um crime que tem tratamento equiparado ao hediondo. Isso não tem dúvida, porque o crime é supostamente ocorrido em 1996. Mas sabemos que ao Supremo Tribunal revogar o artigo 2º, 1º e 2º da Lei 8.072, em que tratava-se da não possibilidade de progressão de regime dos crimes hediondos, automaticamente retirou-se do ordenamento jurídico aquela norma que impedia de um cidadão condenado por um crime hediondo transferir-se de regime do gravoso, fechado, para o menos gravoso, semiaberto, e assim sucessivamente a cada sexto de pena cumprida. Quando houve-se a retirada desta norma do ordenamento jurídico, inseriu-se o legislador preocupado, em março de 2007, uma nova norma, porque o Supremo disse, tem que haver, seja de que jeito for, tem que haver a progressão, porque nosso sistema, a Constituição diz que ele é reinsersivo, você tem que reinserir este indivíduo novamente à sociedade. Lamentavelmente, o legislador correu atrás do prejuízo e pôs um esdrúxulo à lei que eu considero que já, logo mais algum tempo, ela há de ser também revista pelo caráter da individualização da pena. Então acredito que com essa reinserção ela não atinge o coronel. Como aconteceu em 2007, automaticamente o coronel em 2007 já estava com quase 8 anos de prisão, quando houve esta nova norma, e não, a égide que vai submeter-se o coronel é a regra geral, embora o crime seja hediondo, mas é ocorrido antes de março de 2007. Então, todos os crimes ocorridos antes de março de 2007, a regra geral, a cada sexto transfere-se, evidentemente, a pena do regime gravoso para o menos gravoso. Aí estamos com o coronel com 10 anos e 7 meses, quase 10 anos e 8 meses de prisão cumprida. Nós já estamos caminhando para o quarto sexto de pena, que equivale aos 2 terços. Quarto sexto, que equivale a 2 terços. Então, vamos entender-se. Primeiro sexto de pena cumprida, que daria em torno de alguma coisa, 3 anos e alguma coisa, o coronel teria direito a ir do livramento, como é que se diz? Teria direito do passar do regime fechado para o semiaberto. Com mais um sexto de pena cumprida, do restante que lá ficou de pena para cumprir,